É uma polêmica e o que vai acontecer é que o Flamengo vai dar sim uma punição ao Gabigol. Hoje vai ter uma conversa, ele vai ser evidente chamado para essa conversa e o Flamengo vai aplicar uma multa. O presidente Landim ficou bastante irritado quando recebeu a foto, que já estava tomando conta ali nas redes sociais à noite, e aí ele dividiu isso com o Marcos Braz e também com o Bruno Spindel, os diretores, né, do Flamengo. E aí começou uma apuração ali, uma conversa da diretoria, com o staff do Gabigol, com as pessoas que gerem a carreira do Gabigol para saber, para apurar o que tinha acontecido, e a direção do Flamengo vai sim aplicar uma multa no Gabigol. Só que por trás, ali nos bastidores, isso tem um outro direcionamento, né? O Gabigol, que antes estava com a torcida do lado nessa questão de renovação de contrato, o Landim tinha uma opinião diferente, o Marcos Braz tinha uma outra opinião em relação à renovação de contrato do Gabigol. O Gabigol perde muita força em relação ao próprio Flamengo nessa renovação de contrato. Então fica muito em xeque o futuro do Gabigol depois dessa imagem vazada e a reação, principalmente dos torcedores e do presidente Landim. Claro que internamente também pega muito mal no Flamengo. Então, a situação do Gabigol ela fica um pouco delicada depois do vazamento dessa imagem. O Gabigol nega, diz que isso é uma montagem, por meio da assessoria de imprensa. Eles negaram, vocês mostraram aí o texto, né, da assessoria do Gabigol, e não vai ser diferente. Na cabeça dele, isso é uma montagem. Ele estava com amigos, tinha alguns funcionários do Flamengo dentro da casa dele, né? Então, assim, até pelas questões contratuais, quando eu fui perguntar, juridicamente o Gabigol entende que está tranquilo porque ele estava dentro da casa dele, num dia de folga, então ele não estava num dia de trabalho, por exemplo, se ele fosse para o CT treinar e tivesse com a camisa do Corinthians, fosse fotografado no trânsito, por exemplo, aí juridicamente ia ser ruim, porque ele estava indo num dia de trabalho. Como ele estava de folga com amigos dentro de casa, juridicamente, o André pode falar sobre isso, mas o que eu ouvi do lado do Gabigol é que, em relação a essas questões contratuais e questões jurídicas, o Gabigol tá tranquilo porque ele estava de folga em casa. Mas é uma situação que vai ficar muito ruim para a imagem do Gabigol, principalmente no momento que ele está vivendo no Flamengo. Só um parêntese. O que me deixa mais tranquilo ao ter a informação de que a assessoria de imprensa diz que é uma montagem é que então não tinha 3 marcas de cerveja diferentes em cima da mesa. Era água. Podia ser uma. Andrei, juridicamente, o Flamengo pode punir o Gabigol por usar uma camisa de outro time mesmo dentro de casa? Seria considerado um prejuízo na imagem do time e, portanto, pode ter alguma multa nesse direito de imagem? Sim, respondendo a tua pergunta, sim, pode. Obviamente, a gente precisaria ter acesso ao contrato de trabalho do atleta e, obviamente, dentro do código de conduta que o clube estabelece, né? Por quê? Porque, obviamente, não pode ser cobrado de ninguém, e aí a legislação trabalhista é o direito do Estado, de ninguém que na hora de folga, nas férias ou em qualquer momento particular, não possa usar uma camisa que ele entende como a camisa apropriada para usar naquele momento. Então, o que o esporte faz? Através de mecanismos privados, de códigos de conduta, tenta estipular mecanismos coercitivos para que um atleta do Flamengo não vista a camisa do Botafogo, que um atleta do Corinthians não use a camisa do São Paulo, que um atleta do Grêmio não use as roupas vermelhas do Internacional. Então, tem dentro de um código de conduta de um clube essa proibição. E também dentro de um contrato, que é o que a gente chama de cláusulas morais, em alguns clubes a gente recomenda a colocação de cláusulas morais, que são inibidores dessa conduta. Agora, vale justa causa? Eu acredito que não. Acho que é um caminho bem complicado aplicar a justa causa, porque o atleta está na casa dele, no momento de lazer, não pode ser crucificado por estar divulgando cores de outro clube. A gente sabe que a justa causa é a pena capital, né, da Justiça do Trabalho, é a demissão, e ela só pode ser aplicada em casos extremos. Então, eu não vejo esse caso como um caminho para rescisão contratual, mas para aplicação de multa, dependendo do que está estabelecido no contrato do Gabigol,
e do que traz os códigos internos do Flamengo um caminho possível e que o Gabigol provavelmente vai ter que pagar. O que eu não entendo, assim, eu tô com você nessa, PVC, que é só uma camisa, né? Pode usar outra camisa, não tem nada falando sobre isso, provavelmente, especificamente, como diz o Andrei no contrato. Mas para que fazer isso no momento que o Flamengo tá voltando a ficar mais tranquilo? Ele com certeza não tá assim com guarda-roupa vazio, sabe que nem a gente que vai acumulando roupa suja demora para lavar? Não, ele tem 1 milhão de camisetas à disposição, mesmo estando de folga. Para que colocar uma camisa do Corinthians? É para passar um recado? Do ponto de vista do bom senso, eu tenho toda a razão. Não, tem 3 pontos. Primeiro ponto, a gente não pode perder de vista que a assessoria diz que foi uma montagem. Ok, o Flamengo pode dizer que quer a foto original. Ok? O Flamengo pode, na relação patrão-empregado, o Flamengo pode duvidar que seja uma montagem, mas a gente não pode perder de vista que a informação da assessoria do Gabigol é de que houve uma montagem. Eu acho que, do ponto de vista do bom senso, é melhor não usar. É lógico que é melhor não usar. Né? Do ponto de vista do bom senso, é melhor não usar. Agora, o que eu acho... Lembra do calção verde do William, do Corinthians? Do Williams, do Corinthians? Que aquilo era uma coisa assustadora. O cara tá no carro, de camisa branca, aí o cara, quando ele sai do carro, tem um calção verde. Calção verde, pô. Cara, a gente tá chegando... O que eu tô falando só é que a gente tá chegando num nível de intransigência que não... A camisa do Corinthians não tem nada a ver com isso. Mas o nosso nível de intransigência tá assustador. Assustador. O Renato Gaúcho andava de carro vermelho e era uma exceção absoluta, porque só o Renato, por ser ídolo do Grêmio, podia ter um carro vermelho em 82, 83. Mas o Renato andava de carro vermelho. E o Gabigol, o ponto que o Hernan tocou é importantíssimo, porque neste processo de renovação do contrato do Gabigol, o grande advogado do Gabigol é a arquibancada do Maracanã. A arquibancada do Maracanã ama o Gabigol. Se o Gabigol perder esse advogado, ele vai ter muito problema para renovar ou para ir para outro lugar. Né? Como desmentindo o Rodolfo Landim, neste caso, ainda mais, porque em qualquer caso, o Zico não passa. E tem uma outra situação. Não, e tem uma outra situação que é importante, PVC, não só da renovação de contrato com o Flamengo, que é o que o Gabigol vai esgotar de todas as maneiras antes de pensar em sair para o mercado, que é uma informação que eu venho dando aqui ao longo de primeira, desde o começo do ano, a questão também com outros clubes. Como é que fica a imagem do Gabigol com outros clubes? Torcida do Palmeiras, que falou-se em Gabigol no Palmeiras e a própria Leila Pereira falou que gosta muito do jogador. Ponto. Não tem negociação, mas o nome do Gabigol sempre foi muito bem visto dentro do Palmeiras. Será que a torcida do Palmeiras receberia o Gabigol depois de uma imagem, por mais que seja montagem ou qualquer coisa? Enfim, o Gabigol alega que é montagem, mas a imagem está ali circulando no Brasil inteiro. Será que o torcedor do Palmeiras receberia o Gabigol com a camisa do Corinthians no Palmeiras? Né? Como é que seria isso? E outros clubes também. Então, assim, a dimensão que o vazamento dessa imagem tem é muito negativo para o Gabigol, porque assim, pode atrapalhar ele, não só deve atrapalhar na questão da renovação com o Flamengo, né, de perder esse advogado que o PVC está falando que é o torcedor que sempre esteve do lado dele, mas principalmente como é que reage ou como vai reagir o mercado a essa imagem. Então, assim, ele pode ter estreitado ainda mais a situação do futuro dele. Então, de repente, vai ser o Corinthians a única opção. Mas se ele provar que a imagem é falsa, esse ponto. A história tem que morrer. Se ele provar que a imagem é falsa, a história tem que morrer. Sim.
Exatamente. Queria repassar essa questão que o Hernan levantou para você que está assistindo a gente, lembrar para você também deixar seu like. Você, torcedor do Palmeiras ou do São Paulo ou de outro clube, como é que você fica vendo o Gabigol com a camisa do Corinthians? Você gostaria de tê-lo no seu time mesmo assim? Sim ou não? O Rafael Quadros, Hernan, mandou um superchat falando assim, ó, um ponto que eu acho que está sendo esquecido, o Gabigol está com a camisa da temporada 2024. Por que que ele tem essa camisa que só saiu há um mês? O Corinthians já se manifestou? Não, é a camisa de 2024, né? Tem até o patrocinador master lá, o VideBet. Não sei se eu travei aqui, voltei? Voltei, né? Voltou, Acho que mas acho que travamos tinha todos, travado mas também, acho que estamos foi de todo volta. mundo. Você pode repetir? Não, a camiseta do Corinthians, vamos combinar que é uma camiseta lindíssima, né? Uma das mais bonitas hoje do futebol brasileiro. Para mim, é o lançamento dessa camisa, toda preta e tal, enfim, tem todo um contexto nela. E como ela chega no Gabigol? Vamos colocar aqui primeiro, sempre lembrando que o Gabigol nega que tenha usado, nega que a imagem seja verdadeira. Mas digamos que a imagem seja verdadeira. Como é que ele recebeu? Pode ser presenteado. O Gabigol recebe presente de camisa de outros times, que ele usa camisa de basquete. Acho que essa questão é a menor das preocupações, porque jogador ganha toda hora a camisa. E é da Nike, que é patrocinador dele também, se não me engano. Então é mais tranquilo. Isso aí é o de menos. André, Hernan, você também tem, porque eu falei agora há pouco, a informação que eu tenho. De infância, o Gabigol não era corintiano. O Gabigol era São Paulino. E depois Santos. Santos. Ele era São Paulino na infância e Santos pela relação que se criou com o Santos. Ele não é corintiano. O Gabigol não é corintiano. Então, esse é um ponto. Não é um ponto importante, mas é só porque. Mas por outro lado, alguém pode dizer, mas então ele está negociando com o Corinthians. Não, ele pode ter recebido de presente a camisa do Corinthians. Se ele usou a camisa do Corinthians, pode ter sido um presente, pode ter sido um lançamento da Nike, pode ter sido um amigo dele que joga no Corinthians que mandou a camisa para ele. Ele pode ter achado a camisa linda e ter pedido para alguém. Esse não é o problema. A questão é o bom senso. Por bom senso, não se usa a camisa de uma outra empresa, de um outro clube com o qual você não tem contrato, porque você tem contrato com o Flamengo. O Hernan, não tem um assessor para falar ali na hora, não põe essa hoje não, vai que vaza uma foto. Não seria a primeira vez que amigos, né, pessoas consideradas muito próximas, vazam fotos. Mas Domi, primeiro que não tinha assessoria dele lá na festa, né? Enfim, no encontro ali, tava ali rolando uma cervejinha, um churrasco, um pagode e tal, na casa do Gabigol. Tinha funcionários, mas não funcionários com poder de chegar e falar, Gabigol, tira essa camisa. Imagina eu indo na sua casa, Domi, você me convida para ir na sua casa, na sua ilha paradisíaca aí. E aí eu chego para você, Domi, e falo assim, Domi, não tá legal essa roupa. Troca lá, vai. É até indelicado, né? Então, como é que você vai falar pro dono da casa? Pô, tira essa camisa. Por mais que seja uma camisa de um clube rival, né? É diferente. Então, não tinha assessor, não tinha staff, empresários. Tanto que o staff do Gabigol, quanto a camisa do PVC, tem muita coisa. Mas você não joga PVC, fica tranquilo. Você joga em todas. Só vai ter que arrumar depois tudo isso que ele está tirando do armário. Não vai deixar para dona Adriana arrumar, não, viu? Arruma você. Imagina você ali com um monte de gente, não tinha assessor, o staff foi pego de surpresa, inclusive à noite, quando começou a vazar nas redes sociais. Mas assim, tinham amigos, funcionários e tinham pessoas também que não são do convívio, né? É aí que vazam essas coisas. Acho que faltou o cuidado do próprio Gabigol. Zelo com a imagem dele, do próprio jogador. É isso que gera na discussão. E a gente separou a imagem do Arboleda, nossa brilhante equipe, muito rapidamente. Está na tela para você. Ele foi punido, Andrei? Você lembra desse caso específico? Não.
Não lembro se houve punição Ele foi interna. multado. Foi multado. É o que os clubes têm feito. Os clubes têm, dentro dos contratos de trabalho, uma cláusula moral que também estabelece de não se usar camisas de clubes rivais. E dentro do próprio código de conduta dos clubes de futebol também tem um posicionamento. São fórmulas que os clubes têm encontrado de tentar coagir os atletas a não vestirem aquela camisa que eles, por lei, não podem proibir. Né? Se eu estou de férias num outro lugar, eu por lei, posso ser proibido ou impedido de usar a roupa que eu quero pelo meu empregador? Claro que não. Seria um ato absurdo de uma força que o empregador não pode ter. Essa é a proteção do empregado. É o que traz as normas da CLT e da Constituição Federal. Então, para tentar inibir esse tipo de prática que traz um prejuízo institucional, não tenha dúvida, no mundo do futebol, tu vestir a camisa de um rival é um problema institucional e pode trazer um problema para o próprio atleta, né? Como o PVC trouxe da arquibancada do Maracanã, que hoje está do lado do Gabigol, muitos estão contra se essa camisa realmente ele vestiu, a camisa do Corinthians. Então precisa ter esse cuidado. Então como é que o esporte faz? Ele se protege com mecanismos internos, coloca no contrato de trabalho, reforça no código de conduta, para tornar essa atitude mais difícil de acontecer, estipulando multas. E as multas são cobradas quando um atleta acaba infringindo o que está estabelecido lá no Código de Conduta, ou mesmo o que traz o próprio contrato de trabalho. Me enrolei. Vai ser um trabalhão para guardar tudo isso agora. Mas foi bonito esse desfile. Coleção. Deixei uma edição um dia da mais bonita da sua coleção. O PVC, nossa equipe preparou também uma imagem do Renato com a camisa do São Paulo, discutindo com torcedores do Grêmio quando ele era jogador, em 1980. Olha lá. Que legal. O Renato depois o Renato depois colocou uma camisa do São Paulo à sua frente quando ia assinar contrato com o São Paulo e não assinou, mas não vestiu. Essa camisa é da Lecoq Sportif, essa camisa do São Paulo é 81, 82 ou 83, que é a camisa que o São Paulo vestiu o Lecoq. Foi nesses 3 anos que o São Paulo vestiu o Lecoq. 80, 81, 82, 83, que foi o Lecoq. Agora, a camisa é linda do São Paulo. Esse modelo fantástico. Lecoq. Mas mostra uma mudança cultural que os clubes tiveram que, obviamente, se adequar e se proteger. Por quê? Porque nessa época não existia código de conduta. Não tinha um clube do futebol brasileiro, nos anos 80 e nos anos 90, com código de conduta estabelecido. Tinha, quando muito, um estatuto da associação. Código de conduta não tinha. E nos contratos de trabalho, sequer havia cláusulas morais estabelecidas. Isso aí é algo que ainda está se fazendo. Tem muitos clubes que não trazem essas cláusulas morais no contrato, inclusive com relação à proteção de direitos humanos, a não desrespeitar as pessoas, a não ser agressivo com as pessoas. Essas cláusulas morais estão estabelecidas no próprio contrato de trabalho do atleta com o clube. E é uma orientação que se passa para o clube colocar esse tipo de cláusula, porque protege também a instituição. Não só protege o atleta, que obviamente vai pensar 5, 10 vezes antes de escrever qualquer coisa nas redes sociais, né? Qualquer comentário que possa vir a ser um problema para ele, porque tem um contrato que também o impede de fazer isso, e ele vai ter que pagar uma multa, mas também protege a própria instituição, protege o clube. Então essas cláusulas morais é algo novo que os clubes têm colocado, muitos ainda não têm, e os códigos de conduta também é algo que está se fazendo muito mais nos últimos 10 anos para cá, também para proteger a instituição. Mas aí no tempo do Renato não tinha absolutamente nada disso. E ele só conseguiu colocar o carro vermelho porque teve um ok de um diretor que foi de boca, provavelmente, entendeu? Não deve ter sido nada formalizado. Você tem a história do Fábio Koff, que é maravilhosa, que a gente conhece, já contei aqui outra vez, mas é maravilhosa a história da multa, mas não foi pelo carro vermelho. O carro vermelho ele tinha licença, mas ele entrou com o carro vermelho no estacionamento do Olímpico, cantando o pneu, o Fábio Koff mandou ele vir na sala dele. Aí o Fábio Koff disse, você está multado aqui, ó. Aí ele falou, doutor Fábio, é o seguinte, se eu fizer o gol no Mundial, o senhor me paga esse valor em vez de eu pagar para o senhor. Aí eu fui sair da sala, aí ele falou, doutor Fábio, não. Se eu fizer 2 gols no Mundial, o senhor me dá 2 vezes esse valor. E ele fez os 2 gols no Mundial e ganhou 2 vezes o valor da multa. Fantástico. Eu fiz uma matéria sobre os 30 anos da conquista do Grêmio no Mundial e o Fábio Koff, saudoso Fábio Koff, o maior dirigente da história do Grêmio, me contou essa história. Fantástico. Foi assim. Fantástico.